Boa noite, meu povo. Tudo bem? Vamos chamar nossas convidadas de hoje. Mariane, que é a Andrea. A Andrea tem uma super experiência na administração pública e vai falar um pouco com a gente hoje sobre. Andrea entrou, Mari entrou. E aí, vamos ver se deu certo. Boa noite, tudo bem? Oi, Andrea, tudo bom com você? Tudo bem? Tá me enxergando bem, Michele? Não estou te enxergando. Vamos ver aqui, câmera. Oba, agora tô. Tudo bom? Que satisfação estar com você, tudo bem? Muito bom. Obrigada, viu, por aceitar nosso convite aí e compartilhar um pouco dessa sua imensa experiência na administração e falar um pouquinho aí de boas práticas, dos novos desafios. Mari, peraí, a Mari não tá conseguindo entrar. Vamos lá, Mari, convidar de novo. Né, Andréia, a gente tem muita coisa para falar. Acho que você vai poder ter a oportunidade de contar. Oi! Ei, agora foi. Agora foi. Tudo bem? Tudo, e vocês? Tudo bom. Oi, Andréia. Que legal estar com você aqui. Andréia parou agora, gente. Ui, Andréia congelou. Acho que eu vou ter que chamar ela de novo. Peraí. O que tá acontecendo, gente? oi, Fernanda. É a Andréia. Gente, ao vivo, assim, na hora, a gente tem esses percalços. Ué, nem aparece ela aqui. Será que ela. Andréia só congelou? Sabe? Nem aparece ela aqui para convidar para participar. Andréia. Melhor chamar ela aí no WhatsApp. Você tá chamando? Quer que eu chame? Não, pode chamar. Acho que, Vou colocar no outro celular aqui. Peraí, gente. Um acho que minuto. foi você. Acho que foi. Acho que tá com a sua mensagem ali. Gente, hoje a gente vai falar, a Andrea vai contar um pouco da experiência dela, de vida na administração pública de tanto tempo e como ela alçou cargos super importantes, e galgou aí oportunidades, com as habilidades técnicas dela, obviamente, mas também com habilidades que não são só técnicas, para a gente compreender um pouco como chegar lá, né? Como chegar nesses cargos e ter uma carreira na administração sólida, sem depender muito aí de política, né? Porque a gente sabe que é um fator determinante, né? Esse fator da troca, né, de governos a cada 4 anos, mas a Andrea, assim como eu e a Mari, acabamos tendo também cargos, né, nos mantivemos em cargos durante muito tempo. Então, esse é um ponto. E o outro ponto que a gente vai falar hoje é de como a gente precisa pensar a administração fora da caixa. E a gente precisa pensar nas cidades fora da caixa, né? O ESG tá aí, muito pouca gente sabe ou fala disso. A gente fala muito em secretarias específicas, né, que tratam do assunto. Então, como a secretaria que a Andrea está hoje, que é a Secretaria do Clima, mas eu acho que precisa extrapolar esses muros, né, essa conversa. Precisa a gente começar a se familiarizar mais com esses termos e entender o que significa na própria lei de licitações e contratos, né, Mari, a gente tem aí, desde a lei antiga, falando do desenvolvimento nacional sustentável. Então, o que a gente entende hoje por sustentabilidade, né, gente?
Sustentabilidade não é mais só sustentabilidade financeira, sustentabilidade econômica, mas precisa haver uma sustentabilidade social. E esse é o S do ESG, que envolve pessoas, né? Envolve equipes, envolve a gente ter políticas de RH e pensar nas pessoas e registrar isso. Imagina, a gente tem, em Campinas mesmo, a gente tem o Estatuto do Servidor de 1955, né? O que que a gente está pensando para pessoas? O que que a gente está pensando para o servidor público? Então, esse é um eixo muito importante, o eixo da governança, que hoje já vem obrigatória nas contratações pela lei nova, mas vamos ter que começar a extrapolar os muros da lei de licitação para falar de governança, e aí o eixo do desenvolvimento ambiental sustentável, e o poder público tem um papel muito relevante nisso. Eu vou convidá-la de novo, acho que agora apareceu. Ó, ela deu um oizinho aqui pra gente. Entrou, vamos lá. Ah, Andréia, Agora sim, hein? Vamos lá. agora sim. Ah, Opa, deixa eu só tirar minha câmera e colocar para cá. Pronto. agora deu certo. Ah, agora foi. Andréia, é um prazer imenso estar aqui com você hoje. Adorei, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Andréia é minha amiga, nossa amiga, né, de longa Oi? data. E Demos muitos treinamentos juntas, né? é verdade. Andréia, assim como nós, acredita e entende na importância da capacitação, né? Acho que a Sim. internet dela tá meio ruim. Tá Enquanto, ouvindo? enquanto retoma ali, que acho que ela congelou, eu queria até comentar, você está falando, né, Mi, do ESG, da importância e tal, e isso é muito novo, gente. Quando eu conheci a Andréia, inclusive, o que a gente tinha na Prefeitura de Campinas, que é uma prefeitura grande, né, com, assim, é referência para muitos lugares no Brasil, a gente tinha um departamento de meio ambiente. É. Era o que existia naquela época. Nossa, cresceu naquela época ali, que foi depois, né? Que aí criou uma super estrutura melhor. E a Andrea faz parte disso. Até queria que ela contasse um pouquinho como é que aconteceu, como é que foi essa evolução aí dentro da prefeitura. Vamos só esperar ela. Deixa eu tentar chamá-la de novo, mas eu acho que quando ela quando ela tá, eu não consigo nem convidá-la para participar. Eu acho que ela tá com problema Internet. de internet. Aliás, a internet está péssima hoje, né, gente? Não sei se é só para mim. Deu umas caídas aqui também no escritório hoje, deu umas caídas. Olá, quanta gente. Jean, querida Andréia, sou o fã número 1 dela, ninguém vai me roubar esse posto. Muito bom. CRCT, que eu não sei o nome completo aqui. Boa noite, Andréia, super amiga. Ai, que legal. Muito bom, gente. Boa noite. Boa noite, Ângela, Simone. Andréia, se você estiver por aí, dá um oi pra gente aí que não tá dando certo. Mari, quer perguntar pra ela aí no WhatsApp? Acho que ela não está olhando o WhatsApp. Ela não viu minha outra mensagem. Ah, tá. É só assim para se ver o desenvolvimento quando se estrutura as secretarias para fortalecer. Exatamente, acho que é a Ângela, né, Silveira? É isso. Ela está falando. Estou entrando 2 vezes, ela falou. Como é que faz? Você consegue tirar ela? Deixa eu ver. Quando alguém entra, todos que podem ver os vídeos ao vivo dessa pessoa também podem assistir. Convidar para participar. O que é isso aqui? Pedidos. Andréia, aceitei. Vamos ver. Ela tá ouvindo com delay também, delay. Estou entrando 2 vezes e ouvindo com delay. Eu te chamei de novo agora. Será que dá para tirar ela? Então, consegue. Não. Remover do vídeo, bloquear, fixar comentário, não. Não consigo tirá-la.
Ixi. Será que ela não pode sair? Andréia, tenta sair. A Lívia tá falando para ela tentar sair e entrar de novo com... Isso, isso. Gente, eu sei que enquanto a Andréia tenta entrar, vamos avançando aqui, né? Então, eu acho que esse tema, a gente não pode, não está conseguindo participar, a gente não pode deixar esse tema só para quem está na Secretaria de Meio Ambiente, quem está no RH. Ai, Andréia, agora vai dar certo. Espero que sim, vamos lá. Agora vai, vamos lá. Agora deu. Então, vamos lá. Oi. Mari, quer começar aí? André, tu vai contando aqui pro pessoal que quando eu te conheci, não existia nem secretaria, era um departamento de meio ambiente, lembra? É E era verdade. dentro da, Junto à parte urbanística, é, planejamento e urbanismo. era dentro da, como é que chamava? Era Ceplama? Eu É, nem Secretaria de Planejamento, aí ficou Planejamento e Meio Meio Ambiente. ambiente. Você É. trabalhava ali. Eu queria que você contasse um pouco da sua super carreira pública, porque eu sou super orgulhosa, assim, admiro muito o que você galgou na administração pública. Eu acho que é uma inspiração para quem é servidor público, né? Ter uma carreira de sucesso como a que você construiu na prefeitura, eu acho muito legal. Ah, eu que agradeço demais aí o convite seu, Mariana e Michele. Eu que sou fã de vocês duas, duas advogadas, a Mariana procuradora, a Michele já esteve com a gente na administração pública, trabalhando arduamente, inclusive na capacitação dos servidores lá na escola de governo, no qual eu tive a honra de ser colega da Michelle e ser gerenciada pela Mariana, porque ela tem um curso maravilhoso de noções gerais de direito na nossa escola, e eu fico muito honrada também de fazer parte desse projeto de vocês e tantos outros que a gente pôde aí se conectar na Prefeitura de Campinas ao longo dessas décadas, porque nós somos de Nossa. décadas, né, de serviços públicos. Bom, queridas, eu sou servidora, né, da Prefeitura de Campinas. De fato, eu me apaixonei pela área ambiental. Eu trabalhava na época em obras, com licitação, serviços públicos. Fui convidada para fazer parte do Conselho de Meio Ambiente e de lá me apaixonei, peguei minhas malinhas, fui para a área ambiental, que era um departamento na época, lá mais ou menos no ano 2000. E de lá a gente foi seguindo, ajudou a reconstruir a secretaria, transformar em secretaria, ainda que uma secretaria com um departamentinho só. Depois de 2014 a gente conseguiu aí ter 3 departamentos, né, uma estrutura um pouco mais compatível com os desafios ambientais de Campinas, e cada vez mais a área ambiental ela tem se expandido. Hoje se fala muito, inclusive, em clima, né, em extremos climáticos, emergências climáticas e resiliência das cidades. Isso está muito intimamente ligado, aliás, íntima e visceralmente interligado com toda a estrutura do município, inclusive, e eu acabei percorrendo aí muitos caminhos, né, em várias posições também. Já tive a oportunidade de ser assessora, já tive a oportunidade de ser diretora, já tive a oportunidade de ser supervisora departamental, que é algo parecido com secretário adjunto, já fui secretária de meio ambiente também, então eu tive aí a oportunidade de estar em várias posições dentro da prefeitura e poder aí aprender muito e colaborar, né, com os demais, né, atores dentro da prefeitura, dos conselhos, da sociedade civil, da iniciativa privada, para a gente poder avançar aí numa Campinas sustentável, né? Então, Sim. dentro da prefeitura, minha trajetória é mais ou menos resumida nesse ponto, queridas. Sabe o que eu acho legal? A gente sempre fala aqui de habilidades comportamentais, né? Eu acho que isso faz muita diferença, André. Queria até ouvir sua opinião. Eu acredito que todo esse seu sucesso profissional é porque você tem altas habilidades comportamentais, soft skills mesmo, que a gente desenvolveu. E uma delas, com certeza, é estar sempre pensando em se capacitar e
muito generosamente ensinar para os outros o que você sabe e participar com a gente dos cursos de capacitação que a gente faz, que a gente elabora para os servidores. A Andréia é nossa parceira nisso. Eu acho que a capacitação é um fator primordial assim para um sucesso no serviço público, você não acha? Acho, e acho que é muito legal a gente poder conversar, participar de reuniões com vários atores, para a gente poder melhorar a nossa linguagem, para ela não ser só técnica também, para ela ter esse conceito da administração dialógica, para que qualquer pessoa possa te entender. E foi muito bacana eu participar de vários projetos com a Escola de Governo. E uma coisa que me chama muita atenção, né, pelo menos na minha carreira, além dessa vontade, né, de estar sempre conectada com vários atores, que é o que você falou, né, a gente ouvir mais, né, e às vezes até falar menos, ter a escuta, né, do servidor público, uma coisa que nos últimos anos tem me acrescentado bastante, e eu acho que é interessante pontuar, é o trabalho voluntário, é o Hum, trabalho no terceiro setor. E aí eu vou dar três exemplos que são bem bacanas, né? Um foi a Bike Anjo, que eu precisava muito trabalhar com algo que eu não conhecia, que eu admirava muito, que é o cicloativismo, ensinar as pessoas a andar de bicicleta e armando barraca, e tirando foto, e sendo liderada por outros atores. Eu precisava, porque naquele momento eu estava em cargo de gestão de liderança, eu precisava ter essa experiência de estar lá embaixo, sabe? Fazendo o que as pessoas determinam e reaprendendo a trabalhar em grupo de uma outra forma dentro do trabalho voluntário. Eu sou muito grata, Bike Anjo, por ter me dado essa oportunidade de a gente lá estar sábado, domingo, na Lagoa, em vários lugares, ensinando as pessoas a, 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 a bicicletar, né? A olha, trazer aí essa questão. Aí foi a ANAMA, Associação de Municípios e Meio Ambiente. Aí eu agradeço o Rogério Menezes, que foi presidente da ANAMA Nacional, foi nosso secretário do clima, né? Anteriormente do Verde. E aí o Rogério Menezes me convidou para fazer parte da Associação de Municípios e Meio Ambiente, e é um trabalho que a gente dialoga com mais de 5.000 municípios, a gente entende outras experiências, vê, entre aspas, os perrengues da gestão ambiental nessa pluralidade do Brasil, então isso nos refresca muito, até para a gente poder trabalhar em Campinas, né? Ver outras experiências e poder trazer esses pulos do gato para Campinas. E muito recentemente a OAB. Aí é mais por conta da justiça climática, né? Por conta desse ativismo, advocacy ambiental, que nós, advogados, né, temos esse trabalho voluntário também. Então, um ponto que me deu que me deu muita compreensão, muita escuta e muito aprendizado foi trabalhar voluntariamente nesses três focos aí do terceiro setor. olha que interessante, muito bom. Você vê, aí é meio que o oposto, né, do que a gente estava falando aqui, alguém que rapidamente ocupou cargos de gestão e ficou nessa gestão e nessa liderança há muito tempo, precisando ir para um lugar de liderado, né? Para melhorar o seu exercício ali da gestão, enfim, e não só da profissão, da carreira, mas imagino que isso se expandiu para sua vida pessoal também, né? Porque você trabalhar em equipe ali, você ouvir mais, né? É muito legal. Olha, tá sendo muito elogiada aqui nesses comentários, hein? Legal. Minha maior referência em gestão ambiental municipal. A Ângela, fiz um percurso parecido com o seu, Andréia. Amo te ouvir. Ah, Fui, muito secre- obrigada. Fui secretário de Meio Ambiente de Juquitibá e Juquitiba ou Juquitibá e a estrutura ajuda muito para fortalecer e avançar com as demandas do meio ambiente. Sim, com certeza, né? Quando a Andréia começou era muito tímida, né, a área. E hoje Sim. está É, muito maior.
Nem tinha nada praticamente, né? A Nem gente, tinha. eu gosto de ouvir essa trajetória da Andrea e a gente aprende muito com isso, né? Você vê, são habilidades de gestão mesmo, né? De um bom gestor. E a gente Uhum. tem que olhar, tem que ouvir, porque muitas vezes a gente está em cargos de gestão dentro da administração pública. Então, É. esse olhar é muito interessante, muito importante. A gente falou aqui na live passada, quem não viu pode assistir, porque está gravada, sobre carreira dentro da gestão pública. É Então, verdade. eu quis começar essa live falando sobre isso, porque a Andrea, para mim, aí é um ícone, um exemplo De de carreira. criar uma carreira séria, profissional, dentro da administração pública, que é o que a gente sempre prega aqui. E a gente é inteiro, né? A gente é um só, a gente é único, a gente não é a Mariana procuradora no momento, a Mariana mãe, a Mariana mulher, a Mariana amiga, a gente é uma coisa só. Então, quando você está bem, né, por inteiro, a gente está bem no trabalho, aí a gente fica bem na família, a gente fica bem nos outros ambientes. Então, muito legal. E trazer essa experiência do trabalho voluntário, como isso te agregou e te ensinou, achei sensacional, muito bom. Mas Muito vamos bom. falar do ESG, então, agora? Vamos, vamos. Andréia, eu estava falando antes de você conseguir entrar aí, estava dizendo um pouco aqui, né? Como a gente precisa avançar um pouco no conhecimento das pessoas sobre o tema, e não só das pessoas especializadas, dos profissionais que estão em cada área especializada. A gente precisa extrapolar os muros, né? Só da Secretaria de Meio Ambiente, de Clima, porque o ESG abarca questões sociais super importantes, né? E que precisam ser vistas pelo RH. A gente precisa evoluir muito na administração pública nisso. Na governança nem se fala. Agora a gente já tem a lei de licitações prevendo a questão da governança mais forte, né? Eu acho que para o meio ambiente já era mais conhecido, né? Práticas sustentáveis e tal. Mas a gente ainda tem dificuldade de fazer, né? Eu venho da área de contratações, então eu penso, para a gente colocar uma cláusula num edital de licitação para induzir a sociedade civil a ter práticas sustentáveis ambientalmente é um custo, porque o servidor nem entende o que, que ele precisa pedir, né? Quais são eu ia te perguntar quais são as suas dificuldades assim que você enxerga hoje, estando até numa secretaria, numa estrutura relativamente forte, numa prefeitura, o que você vê ali internamente para que a gente possa desenvolver mais esses conceitos ou quais as dificuldades, enfim. Fica livre aí para falar. Acho que é bacana, porque assim, a pauta do ISD, né, é a pauta da sustentabilidade. E a gente pode fazer até uma ponte com a Agenda 2030 da ONU, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem esse arcabouço enorme de tratar, inclusive, de fome, né? Porque a fome Uhum, está interligada com a questão ambiental, está interligada uhum, com a questão governamental e com a pauta da sustentabilidade. A pauta da sustentabilidade, em nível global, ela tem caminhado desde 1972, na primeira Conferência de Estocolmo, em 1987, com o relatório Blandel, e tem ido, pauta do ISG, com o Kofi Annan, mais recentemente, né, dentro da ONU, que é uma pauta que nasceu no privado e uhum, foi saindo para o público, inclusive, gente, com norma da BNT, fazendo a ponte entre a Agenda 2030 e o SD. Aí o SD, ele é um amadurecimento da pauta do desenvolvimento sustentável ou da sustentabilidade, que a gente tem um tripé que a gente tem falado recorrentemente. A gente tem que olhar para a questão ambiental, a gente tem que olhar para a questão social e para a questão econômica, que no SG acabou um pouco virando governamental, nas estruturas e tudo mais. Então, o ESG ele é mais para o fortalecimento da governança como um todo, seja ela pública ou privado. uhum. Então, fazendo um paralelo aí das duas agendas de sustentabilidade, que são agendas não obrigatórias, elas são agendas voluntárias dos países, das empresas, da comunidade. Aí, eu estou na Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade de Campinas. Faço parte da equipe da Secretaria. Aliás, eu queria cumprimentar demais a Secretaria do Clima pelo seu corpo técnico. Uhum.
As pessoas que estão lá trabalhando há mais de uma década agora, que eu tive a honra de recepcionar muita gente para o concurso, são servidores altamente comprometidos e muito vinculados com o E, né? Que é a questão da biodiversidade, com a questão do clima, com a questão da proteção dos recursos naturais. Campinas tem uma série de desafios aí em todas essas áreas da educação ambiental. Então, eu fazendo aí uma homenagem, né, ao servidor público, principalmente da Secretaria do Clima, e com essa vontade, né, de fazer a diferença. Então, Só que peraí, já para vou dar uma isso, pausa aqui, aí eu estou André, falando do E, viu, Michele? do Você E. viu que nem para governança Não, ainda eu fui. já vou fazer uma pausa e falar o seguinte, gente, quem está aqui na live e é de um município menor, tem uma estrutura menor, não sabe por onde começar, tem dificuldade, uma coisa que eu e a Mari gostamos de falar é o seguinte, pega o telefone e liga. Liga aqui para Campinas, liga para Andréia e fala, você pode fazer um call comigo de 15 minutos para me mostrar o caminho, como você fez isso, como você estruturou, como Campinas estruturou a secretaria? Eu tenho certeza que alguém vai atender e compartilhar a experiência, gente. Isso é muito interessante. Você vê, já estamos num nível de amadurecimento aqui do E, que é o meio ambiente, um pouco mais avançado. Se você ainda não está, né, busque esses padrões. Né? A gente compartilha. E você vê, eu acabei de falar que a gente, enquanto pessoa, tem que ser integral, né? Tem que cuidar de saúde, família, trabalho, a gente tem que estar inteiro, por isso que eu falo muito de soft skills, a gente tem que se autoconhecer, ter a capacitação como um estilo de vida recorrente. O ESG, mesma coisa, né? Fazendo um paralelo aqui, a gente tem que olhar para as questões ambientais integrada em tudo, em todo o resto. Não adianta eu ter uma contratação pública maravilhosa, um edital maravilhoso, uma licitação excelente, se eu não tenho condições ambientais de viver bem na minha cidade. É. Né? A gente tem E, que olhar a administração como um todo. e o poder público tem que ser indutor disso, né? Exato. Através das suas contratações, ele tem que induzir o mercado, né? Uhum. Então, acho que isso é importante também. E se vocês forem pensar, né, dentro da área ambiental, dentro da estrutura, nós temos o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, que a União tem um papel, os estados têm outro. É primo pobre do SUS, que a gente não tem a estrutura do Sistema Único de Saúde, mas a gente inveja muito o SUS. E se vocês Uhum. forem pensar nesse sistema, na verdade, a gente nem gostaria que tivesse órgão ambiental. O legal para a gente é que o órgão ambiental estivesse na cabeça do prefeito, do governador ou do presidente da República. Não seria Perfeito. uma pasta temática à parte, ela seria o Estaria dentro âmago. de tudo. Estaria dentro de. Exatamente. A pauta ambiental e a pauta de sustentabilidade, ela tem que estar na cabeça de todos os gestores, não só de uma pasta temática, mas enfim, um dia a gente evolui, Chegar lá. a gente chega nesse ponto. Aí tem um outro ponto que tem muito a ver com a reforma administrativa que hoje está tramitando no Congresso, que é do social, Uhum. falando de serviço público, que é o concurso público. Tem gente que acha ruim com o servidor público, acha ruim com o concurso público, mas para a área ambiental, gente, é muito Essencial. importante, porque um profissional da área ambiental, para ficar bom mesmo, é de 5 a 10 anos de capacitação, É. de interlocução, de aprendizado. E só o concurso público permite, porque senão, imagina se fosse todo mundo comissionado, Entra e entrava e sai. saía com o prefeito ou com o secretário, e a gente ia perder todo o legado e a referência daqueles conhecimentos técnicos. Então, dentro dessa parte social, sem falar em diversidade, inclusão, ações informativas, nós estamos com uma live de 3 mulheres, né? A importância das mulheres também serem respeitadas no serviço público, que nem sempre acontece, essa é a parte do social. E aí, se vocês me permitem falar um pouco do governamental também, que eu acho que é um ponto que a gente precisa dar esse salto qualitativo, é o canal com a comunidade, o controle social. Eu acho que esse é um dos pontos que a gente mais tem
dificuldade dentro da administração pública. E eu vou falar da área ambiental, por quê? Porque a área ambiental, assim como a área jurídica, e entre outras, mas vou falar da nossa, os termos são muito técnicos e a Sim. gente precisa trazer, simplificar, trazer, tudo bem, tem termos técnicos, tem a ciência e tudo isso, mas esse é um trabalho do servidor público e do hercúleo de que é trazer a comunidade para trabalhar com a gente, para não ser inimiga. Ah, você não fez isso, você não fez aquilo, explicar. Às vezes eu não fiz isso porque eu não tinha dinheiro ou porque Não tecnicamente não era sabia. adequado. E a gente precisa estabelecer esses canais que ainda hoje são muito insuficientes, né? Porque quando a gente estabelece esses canais, a gente ganha aliados, a gente traz até plataformas que a gente acha super importante como consumo sustentável. Estava falando, né, Michele, da lei de licitações, mas a gente muda comportamentos também domésticos, né, laborais Sim, e tudo mais. Então, sim. é um ponto aí que fecha, né, essa roda do ciclo do SG, né? E tem muito para falar, né? A questão Sim. ambiental com a questão urbana, questão ambiental com a questão do consumo, a questão, enfim, a gente pode fazer vários pontos aí conforme É. vocês acharem que é interessante para o pessoal que está assistindo. Nossa, com certeza. Você trouxe agora o outro elemento, que é a sustentabilidade ambiental ali dentro da administração mesmo, né? A gente tem. Eu tenho uma sócia de escritório aqui que é do direito ambiental, né? Que é a Renata Franco, que é uma super advogada nessa área. E a gente usa Sim, bastante coisa aqui que a Renata fica empurrando aí. Ela fala: não faz sentido eu ser uma advogada na área e não ter essas coisas aqui dentro. Então, desde coisa básica, reciclar o lixo, né? Até a gente tem garrafinhas de água. A gente não compra garrafa de água nem copo de água, de plástico, né? Aqui tudo é de vidro, né? Para todo mundo poder usar. Então a gente tem as garrafinhas para os clientes também, tudo enchendo no filtro, enfim, algumas medidas internas. Eu acho que isso também falta muito na administração pública hoje. Mas é o que você falou, né? Se não está na cabeça do gestor ali, do prefeito e tudo mais, não é uma secretaria setorializada que vai fazer tudo, não dá para fazer tudo, né? Eu acho que quando a gente tem os profissionais, né, concursados, as pessoas que estão dentro ali das secretarias, que vão permanecer, que vão estar ali apesar dos governantes que virão. Essas pessoas têm que ter uma mentalidade, têm que viver a sustentabilidade, eu acho que talvez seja essa palavra, e ter isso como um estilo de vida, porque aí quando o gestor vem de fora com determinadas políticas públicas, isso já está intrínseco dentro do município, dentro da gestão pública. Então É a gente tem que trabalhar nesse sentido. E aí a capacitação, aí é o conhecimento. E outra coisa que a Andrea falou, essa questão dos canais de comunicação com a sociedade e tudo mais, é também, gente, o princípio da transparência. A gente que é fala um muito dos de princípios da governança. mas a gente tem que olhar muito para a transparência das relações e a justificativa, que é outra coisa que a gente vive falando por aqui, É, a importância do planejamento, a importância da justificativa dos atos administrativos. Então, quando a gente olha para tudo isso, isso tudo está na base, né, do que a gente trabalha, do que a gente prega e das capacitações que a gente promove. Ensinando justamente isso. Então, quando o servidor ele está imbuído já dessas questões, isso está intrínseco na administração, pode vir o gestor que vier que aquilo vai continuar acontecendo e é, vai crescendo, porque é uma demanda social, né? É uma demanda necessária. Muitas coisas, a administração pública acaba ficando um pouco para trás, né? Muitas coisas do direito privado, do ente privado, a gente tem que adotar mesmo porque são políticas boas, boas práticas. Aqui a gente tem até nossa hashtag que boas práticas transformam. Então a gente tem que aproveitar as boas práticas do setor privado no público também.
Tô pensando uma boa prática aqui para melhorar essa questão tanto da comunicação com a sociedade quanto dos servidores internamente, assim, para melhorar o nível de consciência deles sobre o assunto e eles poderem aplicar nas áreas deles isso, né, gente? Tô pensando aqui. Tem que virar uma agenda da escola de governo, por exemplo, ter treinamentos sobre isso. Então, trazer gente da Secretaria do Clima, gente de fora, para trazer boas práticas, por exemplo, nas mudanças de comportamento para melhorar a questão ambiental dentro da prefeitura. E ao mesmo tempo, Andréia, talvez conversar, porque os canais de comunicação são difíceis, né? Mas para conversar com a sociedade mesmo. O que que você pensa assim sobre isso? O que poderia ser proposto para melhorar essa comunicação e essa sensibilização das pessoas? Porque as leis são confusas, né? Às vezes o leigo lê a lei, nem o advogado lê a lei entende às vezes, né? Então, os empreendedores, estou pensando aqui, né? Olha, acho que um exemplo que está dando certo nessa governança ambiental e de sustentabilidade é a pautada no clima. Porque, gente, o clima é o seguinte, ETA danou-se. O É tudo. planeta não, nós estamos literalmente lascados. O planeta está esquentando, né? A temperatura está aumentando. Se a gente não cuidar da nossa biodiversidade, se a gente não mudar a nossa matriz, de combustível e ter uma série de condutas comportamentais, nós realmente vamos ter problemas gravíssimos. Já estamos tendo, desde 2014 aqui no Sudeste, crise hídrica. Tivemos em 2016 microexplosão em Campinas, enchente em Recife, enchente no Rio Grande do Sul, desmoronamento de morros no Rio, desmoronamento em São Sebastião. A natureza está mandando recado. E a Uhum. gente precisa se mexer para a gente ter resiliência, para nós sobrevivermos a todo esse sistema. Então, a agenda climática é uma agenda que hoje toca todo mundo, porque está todo mundo sofrendo de alguma forma com a insustentabilidade do planeta. Uhum. Então, a gente precisa se mexer. E a agenda climática mexe com mobilidade, mexe com planejamento urbano, com a questão da saúde, ela tem essa transversalidade. Então, é uma dessas agendas que ela muda planejar a cidade e muda o comportamento da cidade. Então, eu acredito muito na governança climática, acho que é o caminho para a gente resolver o que nós não resolvemos na última década, porque ela é uma agenda de botão vermelho apertado, ou seja, vamos agir agora, senão a gente vai piorar a nossa forma de conviver nas cidades e no planeta. Agora, domesticamente, tem uma agenda de muito sucesso no governo federal, nas empresas públicas, que são os relatórios de sustentabilidade. A Agenda 3P do governo federal, que ela fala assim, bom, muito bem, qual a quantidade de papel? Vou dar um exemplo muito simplório, né? Qual a quantidade de papel, combustível, quais são os carros que vocês estão usando, como estão os prédios públicos? Esses relatórios, eles são produzidos, muitas estatais precisam disso porque às vezes tem É. capital aberto, precisa investir em Prestação de sustentabilidade. contas, né? Não tem, eles têm que prestar essas contas, né? Exatamente. Então, há essas agendas, esses relatórios de sustentabilidade, que é algo que pode parecer burocrático, mas não é, porque se ele for bem trabalhado, se a gente contar para a população tudo que a gente está fazendo, é uma forma até de inspirar que outras Mas isso que você falou é igrejas, importante, essa escolas. comunicação com a população, né? Eu acho que as pessoas precisam se conscientizar mais, né? Exatamente. E o poder público é o que tem condições de dar exemplos, né? Então, por exemplo, não na linha do SD, mas o Supremo Tribunal Federal, todo julgado que ele faz, ele fala qual objetivo do desenvolvimento Do, sustentável ele está contribuindo. o Tribunal de Contas também. O Tribunal de Contas aqui no estado de São Paulo tem observatório Isso. das ODS. Tem. E o que está acontecendo aqui em São Paulo é um movimento muito interessante, porque a gente tinha antes o Tribunal de Contas só olhando
para a questão contábil financeira. Hoje o Sim. Tribunal de Contas quer saber de política pública e a de sustentabilidade ambiental, lógico que também educação, saúde, outras relevantes, ela está cada vez mais sendo exigida pelos Presente. auditores. Então, É, não é simplesmente questão de dinheiro, de recurso, é como eu aplico da forma eficiente para que eu tenha uma agenda de sustentabilidade e eu possa alcançar todas as metas e indicadores, que é algo muito sofisticado ainda muito. para a gestão É, pública, gestão por metas, indicadores, como é que eu estou atingindo esses índices para eu melhorar a minha eficiência. Então, eu fico muito contente com esse trabalho do Tribunal de Contas, sim. no sentido de trazer a Agenda 2030 e as agendas de sustentabilidade para o âmago da fiscalização, né, desse órgão, que é muito importante. Muito, muito. A gente falou por aqui, né, sobre como lidar com os órgãos de controle, e eu falo que eu adoro os órgãos de controle, porque eles fazem a gente trabalhar melhor. Então, É, esse novo olhar do Tribunal de Contas para resultado, eu acho que assim é um marco, mudou o jogo, né? Mudou totalmente como a gente joga agora. E eu acho que para melhor. Então, isso é muito importante. Uma coisa que eu também falo o tempo todo, a gente fala aqui, né, Mi? A gente tem que parar de trabalhar na administração pública com achismo. A gente tem que trabalhar com dado e resultado. O governante tem que aprender a olhar os dados e trabalhar com dado e resultado. Isso é planejamento, isso é sustentabilidade, e isso é colocar na agenda todos esses pontos, né, que a Andrea também colocou aqui. Então, a gente tem que trazer para as agendas públicas, em todas as áreas, em todos os setores, essas questões, né? Essas é, questões do ESG. eu acho que essa questão da sensibilização das empresas, de todo mundo, a gente ainda precisa ampliar bastante, né? Ampliar bastante, comunicar mais, para que as pessoas se sensibilizem mais, porque realmente acabou o clima, acabou tudo, não tem mais ninguém, não tem mais ninguém aqui para fazer nada, E né? essas tragédias climáticas, né? Fora as vidas que a gente perde, né? Que já é só por isso um horror, mas o prejuízo que isso dá, financeiro, inclusive, para a cidade, Ah, para a sim. administração pública, tudo que você tem que reconstruir. E é algo muito fora do nosso controle, né? Depois que vem o exemplo do Rio Grande do Sul, depois que vem uma enchente daquela, né? Você não tem controle sobre aquilo. Como é que eu faço parar de chover? A gente É, não tem controle sobre as consequências disso. Então, é muito importante esse alerta e a gente está atento para prevenir esse tipo de situação, né? e se você for pensar, né, vamos pensar que, esses dias, grandes